Então ele está sendo processado por várias coisas. Prostituição infantil, facilitação de prostituição, que nos Estados Unidos é proibido, pedofilia... Perpétua, né? Se for, é perpétua. O julgamento de Diddy teve início oficialmente. O artista enfrenta acusações sérias, incluindo a de ter coagido uma vítima a realizar procedimentos médicos para encobrir supostos abusos. A defesa, por outro lado, sustenta que o réu não estaria em plenas condições mentais para responder criminalmente. Em uma audiência preliminar recente, Diddy revelou ter recusado um acordo oferecido pelos promotores. Todos os detalhes do processo começaram a ser revelados nesta segunda-feira, com o andamento formal do tribunal. E nesse vídeo vamos repercutir todos os detalhes do julgamento desse verdadeiro monstro. Já deixe seu like. Meu nome é Gama e você está no canal Tesouro da Mente. O processo, aguardado desde o início do ano, finalmente entrou em sua fase inicial. O tribunal iniciou a seleção do júri e a definição dos argumentos que serão apresentados tanto pela promotoria quanto pela defesa. O juiz responsável supervisionará o processo e decidirá o que poderá ou não ser apresentado nas sessões. Você acha que a defesa de Diddy vai conseguir se livrar das provas contra ele? Deixe sua opinião nos comentários e não esqueça de deixar seu like e compartilhar, pois isso nos ajuda muito. Esse estágio processual ocorre entre os dias 5 e 12 deste mês, período em que serão estabelecidos os limites das teses jurídicas das partes. Ao final dessa etapa, Diddy deverá comparecer pessoalmente para prestar depoimento. A expectativa é que novas testemunhas sejam convocadas na próxima semana, mas muitos nomes ainda permanecem sob sigilo. Até o momento, o primeiro nome confirmado é o de Cass. Ela se destacou especialmente por um livro que escreveu sobre a trajetória de Diddy, obra que seria lançada antes da denúncia inicial, que acabou desencadeando outras acusações contra o artista. É verdade. Ele foi denunciado pela ex-namorada Cassie Ventura. Isso mesmo, viveu com ele 10 anos, achando que ia ser cantora de rap, papapá. Nesses 10 anos, quando ela denuncia ele, ela denuncia, depois que desmancha com ele, faz a denúncia, explode um escândalo danado, em 24 horas ela tira a denúncia porque ele pagou $20 milhões. Hoje tem no Texas um advogado representando 120 pessoas que vão denunciar. Entre essas pessoas, crianças que na época tinham 9, 12 e 14 anos. De acordo com Tony Buzbee, advogado que representa a acusação, mais de 12 mil pessoas aderiram a uma denúncia coletiva contra Diddy. Segundo ele, Cass procurou o cantor antes da denúncia formal, exigindo $35 milhões para não divulgar o conteúdo do livro, que detalharia comportamentos abusivos atribuídos a ele, muitos dos quais se tornaram públicos posteriormente, envolvendo escândalos sexuais e condutas inadequadas nos bastidores da indústria. O livro que Cass havia escrito, mas nunca publicou, acabou se tornando peça-chave no caso. Ao invés de lançá-lo, ela optou por procurar as autoridades e relatar os episódios descritos na obra, o que deu início a um processo judicial entre os dois. Esse processo foi encerrado uma semana após o início, por meio de um acordo entre as partes. Esse processo inicial já não está mais em andamento. Atualmente, Cass figura apenas como testemunha no novo caso, e não mais como parte diretamente envolvida na acusação. Mesmo assim, Cass ainda possui o material original e, segundo fontes próximas, o acordo firmado entre ela e Diddy gira em torno dos $35 milhões que ela havia solicitado para não divulgar o conteúdo do livro. As informações que Cass possui podem comprometer seriamente a linha de defesa de Diddy. Com sua convocação confirmada, ela será uma das primeiras a prestar depoimento. Agora, um cara desse, ele chegou num nível de poder que pra ele disse, não vai acontecer. Mesmo depois que ela denuncia e que sai o escândalo todo, ele continuou fazendo as tais festas, né? Que eram as festas que ele fala como freak-offs. Freak off. Exatamente. Que eram essas festas que todo mundo, era white party, né? Que as pessoas iam de branco, todas iam de branco. Assinavam um termo. Depois de uma certa hora, começava o caos. Começava sexo forçado. Mas é de um nível
É um nível tão absurdo. Espera-se também a participação de outras figuras conhecidas que poderão ampliar o alcance das acusações. Entre as acusações mais graves está a de que Diddy teria forçado uma de suas vítimas a realizar procedimentos médicos para encobrir agressões físicas. Um documentário da plataforma Max traz o depoimento de uma mulher que afirma ter sofrido esse tipo de violência. Segundo ela, após ter o nariz quebrado, foi pressionada a se submeter a uma cirurgia plástica para mascarar o ocorrido. Outros relatos indicam que vítimas teriam sido forçadas a esperar dias ou semanas até que os sinais evidentes de violência desaparecessem antes de serem liberadas. A alegação central é de que Diddy teria adotado uma estratégia contínua de ocultação de provas. Embora detalhes como nomes, datas e procedimentos específicos ainda não tenham sido oficialmente divulgados, as denúncias partem diretamente da promotoria, ou seja, tratam-se de alegações formalizadas dentro do processo judicial e não de meras especulações ou rumores da mídia. As pessoas eram drogadas e obrigadas a fazer sexo durante 6 a 7 dias. 6 a 7 dias? Dias. E tinham médicos que estavam lá. Pra garantir que a pessoa não morresse. Não, pra garantir que não morresse, pra botar soro, né? E também pra fazer as drogas injetáveis. A defesa de Diddy busca enfraquecer as acusações. A disputa legal se tornou uma verdadeira batalha, com uma parte tentando criar brechas e a outra respondendo com novos argumentos. Se as alegações sobre os procedimentos médicos utilizados para ocultar provas forem aceitas, isso evidenciaria o controle que Diddy teria exercido sobre suas vítimas, forçando-as a passar por intervenções cirúrgicas para esconder sinais de violência física antes de poderem denunciar os abusos. Além disso, a defesa tem argumentado que Diddy não teria a capacidade mental necessária para ser responsabilizado pelos crimes cometidos. A tese é de que ele estaria sob efeito de álcool ou drogas, o que, segundo eles, o tornaria inconsciente durante os supostos atos. Essa linha de defesa é uma estratégia conhecida, frequentemente explorada por advogados em tentativas de reduzir a responsabilidade penal de seus clientes. Esse tipo de defesa, embora não incomum em séries policiais, é sempre polêmico. A ideia de que alguém se isenta de responsabilidade por seus atos alegando perturbação mental ou intoxicação é, muitas vezes, vista com ceticismo. Diddy teria afirmado que, ao cometer os crimes, estava sob o efeito de substâncias, alegando que tanto ele quanto as vítimas estavam dopados no momento dos abusos. A defesa de Diddy apresentou até mesmo um médico que se dispõe a depor em seu favor, argumentando que ele não teria condições de responder pelos atos devido ao estado mental alterado. No entanto, os promotores questionam a validade dessa defesa, destacando que a alegação de incapacidade mental precisa ser sustentada por provas claras e concretas. Para que isso seja aceito, é necessário que a defesa apresente evidências robustas que comprovem que Diddy estava de fato fora de si durante os eventos em questão. Os promotores, por sua vez, possuem contra-argumentos. Já apresentam provas de que Diddy estava sóbrio em alguns dos casos, o que tornaria insustentável a alegação de que ele não tinha controle sobre seus atos. Essa estratégia da defesa poderia ser considerada ilegal, caso seja comprovado que não há base para afirmar que ele estava sob efeito de substâncias no momento das agressões. O padrão nos relatos das vítimas é sempre o mesmo. Diddy manipula a situação, dopando suas vítimas para, em seguida, cometer os abusos enquanto elas estão vulneráveis. Mas é tanto material, porque o Diddy filmava tudo. Porque ele chantageava as pessoas. Então ele fazia cárcere privado, literal. E tinha fita de todo mundo. Até pra chantagem, né, talvez. Sempre. Tanto que a Polícia Federal, uma dos processos é por chantagem. A ideia de que ele não teria plena consciência durante essas ações soa incoerente, pois, em todos os casos, ele parece ter agido de forma deliberada e calculada, manipulando as circunstâncias a seu favor. Essa tática de dopagem lembra outros casos amplamente divulgados, como o de Jeffrey Dahmer, onde a manipulação das vítimas por meio de substâncias era uma constante. Dahmer, por exemplo, usava essa técnica para colocar suas vítimas em um estado de vulnerabilidade extrema, o que, no caso de Diddy, segue a mesma
mesma lógica de controle total sobre as situações. É possível que, em algum momento, Diddy tenha realmente se embriagado ou se drogado. Nesse caso, a defesa sugere que ele tenha agido de maneira automática, repetindo um comportamento que já estava habituado a ter quando não estava consciente de seus atos. No entanto, os promotores tentam impedir que a defesa utilize um especialista em vídeo para contestar as imagens que mostram Diddy agredindo Cass. O vídeo em questão, que documenta a agressão, foi alvo de uma alegação de manipulação por parte de Diddy, que acusou a CNN de cortar, editar e acelerar as imagens para torná-las mais impactantes. No entanto, ele não alegou que se tratava de um deepfake, ou seja, que seu rosto havia sido inserido em uma cena que ele não estava presente. O que Diddy contesta é que a sequência de eventos foi condensada. O que aconteceu em um período de vários minutos foi mostrado como se ocorresse em um intervalo muito mais curto. A CNN, por sua vez, publicou uma versão mais curta do vídeo, que foca nos momentos mais violentos da agressão, criando a impressão de um ataque contínuo e rápido. Portanto, a acusação contra Diddy não é de que o vídeo é falso, mas sim de que ele foi editado para dar a impressão de uma sequência mais constante de violência. A defesa tenta usar um especialista para argumentar que o vídeo foi manipulado, e é possível que a especialista seja uma mulher, já que a estratégia dos advogados de Diddy parece ser criar uma narrativa que desacredite a veracidade do material. Isso pode gerar dúvidas entre o público sobre a integridade do processo, alimentando teorias da conspiração e questionamentos sobre a possibilidade de um complô contra o réu. Cass, a vítima que aparece no vídeo, anteriormente havia aberto um processo contra Diddy, mas retirou a denúncia uma semana depois, o que gerou especulações sobre suas motivações financeiras. A imagem pública dela, portanto, foi prejudicada, com muitas pessoas passando a vê-la como uma interesseira que usou o processo para obter vantagens pessoais. No entanto, vale ressaltar que o caso envolvendo Cass foi arquivado, mas o vídeo da agressão permanece como parte do processo mais amplo contra Diddy. Curiosamente, o vídeo só se tornou público 6 meses após o acordo entre as partes. Cass, portanto, não usou as imagens para pressionar Diddy, pois não tinha acesso a elas até então. A acusação aponta que um associado de Diddy teria adquirido o vídeo em um hotel onde o material foi comprado, mas, ao invés de entregar a gravação original, foi repassada uma cópia. Esse detalhe levanta ainda mais questões sobre a autenticidade das evidências no caso. A gravação original foi parar nas mãos da CNN, ou seja, em algum momento, Diddy conseguiu ocultar essa evidência, mas 6 meses depois, alguém apareceu com a versão original e entregou à emissora. A CNN agora poderia, por exemplo, apresentar a gravação completa no tribunal com os 10 minutos do ataque, mas, segundo a emissora, essa versão completa não existe mais, restando apenas o que foi exibido. Esse é o grande problema da defesa. Enquanto a CNN tem a versão editada, a versão original teria sido adquirida e escondida. Se pensarmos como advogados de defesa, é claro que essa é uma estratégia que pode ser bem explorada, pois traz um questionamento sobre a veracidade das evidências. Porém, a promotoria não quer que isso chegue ao tribunal, pois poderia gerar mais confusão e minar a credibilidade das provas. Além disso, um fato importante que surge é que Diddy teria negado um acordo com os promotores. Ele declarou isso no início do julgamento, durante uma audiência prévia no Tribunal de Manhattan. Na audiência, Diddy parecia bastante abatido, com uma aparência visivelmente mais magra e diferente do que se esperaria. Ele não está comendo na penitenciária. De medo. Ele está com medo de ser morto. Um arquivo vale... Meu Deus, eu não tinha pensado nem nessa possibilidade. Ele não está comendo, disse que ele já está assim. Porque ele está com medo de comer. Porque é claro. Claro. Pensa bem. Ele é um arquivo vivo. Total. Ele vale muito morto. Ele confirmou que recusou a proposta oferecida pelos promotores, o que foi explicado pelo juiz. Caso fosse considerado culpado, Diddy poderia enfrentar uma pena mais severa do que se tivesse aceitado o acordo. Existe uma regra que estipula que, se um acordo não for fechado durante o julgamento, o réu pode alegar, mais tarde, que seus advogados não o defenderam adequadamente e pedir que o julgamento seja reiniciado com uma nova equipe de defesa. Porém, como Diddy foi informado
informado sobre a proposta e a recusou, ele não teria mais essa chance. A oferta dos promotores, segundo relatos, era de 200 milhões de dólares, mas não para que Diddy fosse libertado, como muitos pensaram. A proposta visava garantir que ele permanecesse preso, mas com uma pena de prisão consideravelmente mais baixa do que a sentença de prisão perpétua que ele poderia enfrentar. Mesmo assim, ele recusou a oferta, o que significa que ele não tem mais a possibilidade de negociar um acordo. Nesse caso, é um ponto a favor da acusação, e é importante ressaltar que muitos na internet acreditaram que a proposta era para soltá-lo, mas isso nunca foi o caso. Essa dinâmica de acordos, especialmente em casos de grande notoriedade, é uma parte natural do processo judicial. A negociação entre as partes muitas vezes não está relacionada à verdade ou à justiça, mas ao que pode ser melhor apresentado e defendido no tribunal. Um exemplo disso é o caso dos irmãos Menendez, disponível na Netflix, onde a realidade e a forma como ela é apresentada tem mais peso do que a verdade em si. Em muitos desses casos, a habilidade de contar uma boa história, mesmo que seja uma mentira, pode ser decisiva. Por outro lado, quem não souber articular bem a própria versão dos fatos pode ser condenado. Essa batalha entre advogados é o que molda a justiça, e quem está lidando com casos de figuras públicas como Diddy precisa ter experiência para lidar com toda a pressão e as tentativas de manipulação. No caso de Diddy, os promotores estão bem armados, com uma equipe de peso composta por 8 advogados, incluindo Maura Coleman, filha do ex-diretor do FBI, James Coleman. Isso mostra o nível de poder e influência que está em jogo nesse julgamento, já que ela é uma figura importante no sistema judiciário, responsável por condenar pessoas como Ghislaine Maxwell no caso de Jeffrey Epstein, o que a posiciona como uma das maiores autoridades no combate a crimes de alto perfil. Coleman tem um histórico impressionante, e sua presença no caso de Diddy não é por acaso. Ela foi escolhida devido à sua vasta experiência em processos de grande repercussão. O juiz que preside o caso é Aaron Subramanian, um jurista conhecido por enfrentar grandes corporações. Seu histórico inclui vitórias em casos contra empresas poderosas como a farmacêutica Norwitz, que foi condenada a pagar 450 milhões de dólares após um caso em que a empresa foi acusada de forçar farmácias a venderem medicamentos. Esse juiz é um profissional reconhecido por sua habilidade de lidar com questões complexas e por sua disposição em ouvir diferentes argumentos, mesmo aqueles que podem parecer teorias da conspiração. Isso o torna uma figura-chave nesse julgamento, capaz de avaliar as evidências de forma detalhada e justa, sem se deixar influenciar por pressões externas. Além de Cass, que já confirmou sua participação como testemunha, a NBC News obteve informações de que uma psicóloga forense chamada Dawn Hughes pode ser chamada a depor. Hughes tem um currículo impressionante, tendo participado de casos altamente mediáticos, como os de Harvey Weinstein e Johnny Depp, e sua presença no julgamento certamente atrairá ainda mais atenção para o caso de Diddy. Agora, uma dúvida que tenho é como o julgamento vai se desenrolar diante de tantas acusações e evidências. Como os advogados vão costurar tudo isso? Como vão separar os fatos e criar uma linha do tempo convincente? Acredito que vai ter alguma coisa que vai escapar da acusação ou da defesa, algo inesperado. Talvez a acusação traga uma informação de um evento de 1992, algo que, à primeira vista, pode não parecer diretamente relacionado ao caso, mas que, no fim, acaba impactando o julgamento. Isso é parte da estratégia de convencer o júri. A família de Diddy também estará presente no tribunal. A mãe dele, Janice, e seus filhos têm acompanhado as audiências desde o início e provavelmente continuarão lá. A gente consegue entender a necessidade deles de estarem perto, mas é uma situação muito complicada. A exposição que essa família está enfrentando é algo que eu, pessoalmente, evitaria. Estar no centro de um julgamento por crimes tão graves é algo que expõe demais e deve ser doloroso. É importante ressaltar que o julgamento de Diddy não será transmitido ao vivo. Vamos ter cobertura da mídia, com repórteres dentro do tribunal que vão trazer as informações em tempo real. Então, embora não possamos assistir ao julgamento ao vivo, qualquer novidade será repassada imediatamente. Isso acontece porque, em processos judiciais federais, a transmissão ao vivo é proibida. O julgamento deve durar de 8 a 10 semanas, a não ser que algum impasse ou atraso aconteça. Com a equipe de advogados que Diddy tem, não duvido que eles tentem prolongar ao máximo. Inclusive, houve tentativas de adiar o julgamento, mas essas tentativas não foram bem-sucedidas. Se fosse um ator sendo julgado, talvez a defesa tentasse usar táticas como fazer com que ele passasse mal para atrasar ainda mais o processo.
processo. Isso é uma jogada que já vimos em outros casos. No primeiro dia do julgamento, na segunda-feira, não houve muita coisa acontecendo, mas Diddy estava presente para acompanhar a composição do júri. Ele chegou a comentar que estava muito nervoso e não se sentia bem. Isso é algo que a defesa pode usar como uma linha de argumento, embora não se possa afirmar que ele esteja de fato tentando interromper o julgamento com essa alegação. Ele já demonstrou essa preocupação desde o começo, e pode ser uma estratégia para ganhar mais tempo. Enfim, esse foi o vídeo de hoje, com as atualizações sobre o julgamento de Diddy. Se você gostou, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Assim que tivermos mais informações, vamos trazer mais vídeos sobre o caso. Na semana que vem, com o julgamento acontecendo em tempo real, provavelmente vamos publicar um vídeo diário para acompanhar o desenrolar do processo. Além disso, teremos outros vídeos sobre outros assuntos para manter nossa programação. Vamos estar fazendo um plantão para explicar tudo o que rolar nesse julgamento, que promete ser o julgamento do século. Na sua opinião, qual será o veredito desse julgamento? Comente aqui embaixo e não esqueça de deixar seu like e compartilhar, pois isso nos ajuda muito. E eu gostaria de mandar um salve mais do que especial para nossa assinante premium do canal Tesouro da Mente, nossa querida Antônia Monteiro, que completou 3 meses como nossa assinante e já está no nível Platinum. Muito obrigado, Antônia. Se quer ter acesso a conteúdos exclusivos do canal Tesouro da Mente, ser sempre respondido antes por mim, ter acesso antecipado a novos vídeos, seu nome citado nos vídeos, etc., clique em Seja Membro e torne-se membro do canal Tesouro da Mente. Enfim, mudando um pouco de assunto, mas trazendo algo muito relevante, você sabia que o seu cérebro começa a envelhecer aos 30 anos? E que o estresse, a ansiedade e a falta de cuidados podem acelerar esse processo, abrindo portas para doenças como Alzheimer? Pois é, mas não se preocupe, você pode reverter isso. Apresento a você os 3 pilares da saúde cerebral. Um método simples, barato, fácil de aplicar e comprovado para manter sua mente jovem, ágil e saudável durante toda a vida. Ao adotar pequenos hábitos diários, você vai melhorar sua memória, concentração e até reduzir o risco de doenças degenerativas. Imagine acordar todos os dias com energia mental renovada e foco total, sem perder a clareza de pensamento ao longo dos anos. Esse é o futuro que você pode construir agora. Clique no link que vou deixar na descrição e no comentário fixado, que te ensinará tudo sobre como manter seu cérebro forte e otimizado. Não perca tempo, invista na sua mente agora e tenha acesso imediato. Ah, e ainda tem 2 bônus exclusivos para você. Um guia sobre burnout e outro para combater a névoa cerebral. Problemas que muitos enfrentam sem saber como resolver. Clique agora e comece sua transformação mental. Sua mente merece o melhor. E acesse a playlist ao lado com os melhores vídeos do canal Tesouro da Mente.